Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, mesmo assentados, mas com toda reverência à palavra de Deus, nós leremos do verso 18 ao 26. Filipenses, capítulo 1, do verso 18 ao 26. Leitura responsiva. Está na página 210 do Novo Testamento. Assim diz a palavra do Senhor. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. Segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. Juntos, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Oremos. Querido Deus, fale ao nosso coração mais uma vez. Nós queremos que, como Pai amoroso, gracioso, o Senhor conforte, console e direcione os nossos corações nessa noite. Viemos à Tua casa porque queremos ouvir os Teus conselhos do alto, que estão revelados nas Sagradas Escrituras, e humildemente nos submetemos a ela, reconhecendo-a como regra de fé e prática. Fale aos nossos corações, ó Deus, no nome de Jesus. Amém. Se você embarcasse para uma viagem nacional ou internacional e chegando no aeroporto de destino, o piloto avisasse que não teria condições de aterrissar e o avião ficasse por um longo tempo sobrevoando e o momento de tensão aumenta, as especulações dentro do voo de que algum problema sério está acontecendo e é confirmado que algum problema sério está acontecendo, e alguém entregasse para você um papel e uma caneta e dissesse, provavelmente esse avião vai cair, você tem a oportunidade de escrever as suas últimas palavras, quem sabe alguém vai encontrar isso e vai ler o que você tem para deixar para aqueles que você ama. O projeto de Deus, meus amados, é alegria. E eu pergunto, como ter alegria num momento desse? Como ter alegria diante de tantas adversidades que nós enfrentamos? Como ter alegria assistindo os noticiários ou lendo os jornais ou as revistas semanais, que a todo momento nos informa que as coisas não estão indo bem, para todos os lados que você olha, todo mundo diz, não está indo bem. E se você vai para outros lugares do mundo, você também vai ler os noticiários dizendo que as coisas não estão indo bem. A todo momento, de uma maneira alarmante, os meios de comunicação nos informam de que as coisas não estão indo bem. Isso tenta nos roubar a paz. Mas o que nos chama a atenção na palavra de Deus é que a alegria, quando a Escritura fala sobre ela, não está falando sobre um estado de humor momentâneo. Muito mais do que isso, quando a Bíblia se refere à alegria, está falando de uma paz interior profunda e verdadeira. Um sujeito chamado Eli Stanley Jones, que viveu de 1884 a 1973, foi missionário na Índia por 50 anos, dos 23 até os 73 anos, um homem muito importante, muito no meio missionário, uma referência. Para vocês terem uma ideia, ele foi amigo de Mahatma Gandhi. Em 1941, ele foi um dos conselheiros de Franklin Roosevelt na Segunda Guerra Mundial.
Na África, ele foi chamado de o Reconciliador. Por várias vezes ele foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz pelo seu trabalho, tanto na Ásia como na África, e também na questão da guerra, na reconciliação do Japão com os Estados Unidos. Esse é o homem que estava no voo, e quando ele percebeu que um problema muito sério estava acontecendo, já por 2 horas o avião sobrevoava o aeroporto de St. Louis, nos Estados Unidos. Ele pega uma caneta, ele pega um papel e ele resolve deixar um recado, convicto de que as coisas não iam terminar bem naquele momento. Como ser feliz diante das tensões? Nós também estamos diante de uma carta que foi escrita no momento de tensão. Você nunca pode pensar que a igreja, quando surgiu em berço esplêndido. A igreja cristã, ela surgiu diante de uma realidade de muita perseguição, de muito problema, de muito sofrimento. A igreja cristã, ela não tem lugar quando ela nasce. Ela não vem num ambiente confortável. Ninguém quis abraçá-la. Pelo contrário, ela foi rejeitada pelos judeus, ela foi rejeitada pelo Império Romano. Não havia lugar para a igreja se alocar. Então, para todos os lados que os cristãos iam, eles tinham problemas e dificuldades. Era uma perseguição constante. E o apóstolo Paulo está preso aqui nas circunstâncias em que a carta foi escrita, e a igreja de Filipos manda para ele alguns donativos, uma oferta, e ali naquela circunstância tão complicada ele escreve essa carta que é chamada a Carta da Felicidade. Agora, meus amados, o apóstolo Paulo, mesmo nessas circunstâncias, ele deixa claro que a alegria dele não está baseada em fatos externos, mas a alegria dele está baseada em fatos internos, numa realidade do coração. A alegria que Cristo promove, ela acontece de fora para dentro, ela não depende das circunstâncias externas. Eu sei que coisas boas, quando acontecem, nos deixam muito felizes, mas eu quero dizer para você que quando Jesus Cristo se torna o centro da nossa vida, as coisas externas não vão ter esse poder todo de fazer com que estejamos ou muito alegres ou muito tristes, porque nós temos a certeza de que Deus está cuidando de nós. E é isso que o apóstolo Paulo quer falar nessa carta para nós, e especificamente nesse texto. Agora, meus amados, o que Paulo vai dizer aqui na verdade, o tema proposto para o mês. É um segredo. Não dá para você buscar essa felicidade usando os recursos cognitivos. Não dá para você sair daqui hoje à noite dizendo: tudo bem, então, eu decidi pela minha mente buscar esse caminho de felicidade. Esse caminho de felicidade você não vai encontrar pelos seus próprios esforços. Ele é um segredo que é revelado por Deus a quem Deus quer revelar. Essa alegria que desce do céu é uma alegria que ela tem origem em Deus, é de Deus para nós. Um ser humano, ele não consegue, pelos seus próprios meios, encontrar essa alegria que a Bíblia e que esse texto especificamente tem para nos oferecer. É uma alegria codificada. Por isso eu quero propor para pensarmos hoje à noite, decodificando o segredo da alegria. Tudo bem, não tem como você chegar pelos seus próprios meios nessa alegria, mas Deus deixou a senha para você. Existe uma senha que milhares de pessoas em todo o mundo estão espalhando-a, a senha do Evangelho, a senha do Jesus Cristo que morreu e ressuscitou. O apóstolo Paulo vai dizer que essa mensagem é mistério para os que não creem, mas para aqueles que creem é poder de vida, poder de esperança, poder de transformação. E nós estamos diante dessa senha, desse segredo. Qual a senha para acessar a verdadeira felicidade? Existem alguns números. Esse texto nos mostra pelo menos 3. O primeiro número é: descanse na provisão de Deus. O versículo 19, o apóstolo Paulo vai dizer: eu estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. O apóstolo nos mostra nesse texto que a alegria do seu coração, ela é proveniente na segurança que ele tem de que Deus está no controle de todas as coisas. Ele está tranquilo na provisão do Espírito de Jesus Cristo. E, meus amados, se nós atentarmos para o contexto, nós perceberemos também que a prisão de Paulo estava gerando um despertamento na igreja. Olha, o apóstolo dos gentios está preso. O que nós temos que fazer? Nos escondermos? Não, a reação da igreja não foi essa.
Pelo contrário, a igreja entendeu da seguinte forma: se o nosso líder ama tanto a Jesus, que ele está disposto a ficar preso, e mesmo preso ele não nega ao senhorio de Jesus, então vamos nós também contar essas boas novas da salvação ao mundo, vamos espalhar para o mundo que Jesus é aquele que traz a verdadeira alegria. Então gerou na igreja um despertamento para a pregação do evangelho, e Paulo então fica alegre na prisão, porque mesmo ele estando retido, muitas bocas estavam contando a respeito do grande amor de Jesus. Olha que interessante, uma boca estava presa, entre aspas, porque Paulo não se calava na cadeia. Deus é fantástico, meus irmãos. Às vezes, e eu sei que você tem várias experiências na sua vida nessa perspectiva, nós temos a impressão que a situação do momento de adversidade é algo que está nos complicando, está trazendo dificuldades. Mas quando essa situação passa e nós olhamos para trás, percebemos que Deus tinha um propósito naquilo. O apóstolo Paulo preso, ele tinha que evangelizar, porque ele foi chamado para isso. Assim como você também foi chamado para evangelizar. Não importa onde você trabalha, não importa o que você faz na vida, você foi colocado ali para ser um missionário, alguém que espalha a notícia do amor de Deus. Então, se o apóstolo Paulo está preso, ele vai pregar para quem está na frente. Então ele pregava para os outros que estavam presos, mas ele pregava para os soldados romanos. E aí tem um detalhe interessante, porque o soldado romano, ele transitava por várias regiões do império. E uma vez que um soldado estava convertido, ele ia para regiões que os crentes comuns não tinham acesso para entrar. Aliás, existem igrejas na Europa, igrejas que foram fundadas, que não se sabe a origem. Provavelmente foram os soldados convertidos que iam para outras regiões e ali começavam a falar do amor de Jesus, e surgiam igrejas naquele tempo, naquele momento. Deus tinha uma estratégia com a prisão de Paulo. E quando Paulo está ali retido, crentes estão falando do amor de Deus, a igreja se aquece com aquela prisão e começa a contar para os outros a transformação que Jesus pode causar, porque o apóstolo deles está preso, e mesmo preso, ele escreve uma carta chamada Carta da Alegria, porque uma cadeia não pode reter a alegria que flui nos corações daqueles que um dia tiveram um encontro com o Senhor Jesus Cristo. E sabe por quê? Porque quem teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo sabe que todas as coisas estão no controle de Deus. Deus não veio apenas para te auxiliar em alguns setores da sua vida. Deus não vem para consertar algumas áreas que você tem dificuldade. Deus, ele vem para te dar uma nova vida. E nesta nova vida, o convite de Deus para você é para que você confie nele. Deus quer que você tenha fé. E meus irmãos, fé significa descansar no controle absoluto de Deus sobre você. Ele vai cuidar, Ele vai sustentar, Ele vai direcionar, Ele vai proteger, Ele vai amparar. E você pergunta, que garantias nós temos de que Deus vai cuidar de mim em todas as áreas? A garantia está no seu amor, porque Deus amou a você de tal maneira que Ele deu o seu único Filho Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Toda vez que você duvidar ou titubear quanto ao amor de Deus, olha para a cruz, olha para o Cristo ensanguentado. Ali na cruz nós temos a expressão maior de amor de Deus para conosco. Deus nos ama ao ponto de fazer com que o seu único Filho venha ao mundo, morra numa cruz, para que eu e você tenhamos a libertação do império das trevas. Jesus toma sobre ele as nossas transgressões, os nossos pecados, as nossas desobediências, as nossas imundícias, para que nós agora pudéssemos ter a certeza de que temos o cuidado do Pai. O apóstolo Paulo está feliz, não porque ele está preso. Ele está feliz porque ele sabe quem é o Pai dele. E ele descansa no cuidado, no sustento, no amor e na proteção desse Deus maravilhoso. Paulo descansa na soberania e na providência de Deus. Sabe por quê? Porque o Espírito que está sobre Paulo é o mesmo Espírito que estava sobre Jesus, o ajudando e o auxiliando no momento em que ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados. E eu tenho uma excelente notícia para você que crê em Cristo Jesus. É o mesmo Espírito que está sobre você. O Espírito que estava sobre Jesus nos momentos de adversidade. O Espírito que estava sobre Paulo nas suas adversidades, na sua prisão.
No momento em que ele estava sofrendo pelo Evangelho, é o mesmo Espírito que consola o seu coração nos momentos de tensão, nos momentos de adversidade. Por isso, da mesma forma que Jesus confiou no Pai, da mesma forma que o apóstolo Paulo confiou em Deus, você também pode confiar, porque a sua vida está no controle do Senhor, a sua vida está nas mãos de Deus, e você precisa sair daqui hoje à noite com o seu coração descansado. Pastor, mas eu tenho um problema grande para resolver. Se você crê no Senhor Jesus, esse problema não é mais seu, esse problema é dele, e o seu papel é só descansar. Mas pastor, eu tenho uma questão na minha família que eu preciso tratar. Entrega essa questão nas mãos do Senhor. Não tem problema maior do que Deus. O problema pode ser maior do que você, mas o seu problema não é maior do que o seu Deus. Confie na provisão de Deus. Nós temos aqui várias pessoas que poderiam passar a noite narrando o sustento, o cuidado, a proteção, o amparo de Deus sobre as suas vidas. Por isso, tranquilize o seu coração, porque Deus é Deus de provisão, e o apóstolo Paulo diz isso. Mas é interessante também destacar que o apóstolo Paulo soma essa provisão de Deus à oração da igreja. Igreja é lugar de oração. Por isso que um dos momentos onde Jesus Cristo manifestou a sua ira de maneira muito clara foi quando ele entrou na igreja e as pessoas estavam fazendo negócios com elementos do culto. As pessoas estavam aproveitando o momento de culto para ganhar dinheiro, e Jesus então, naquele instante, ele manifesta a sua ira dizendo que a casa do Pai era casa de oração. Meus amados, nós estamos aqui num lugar chamado casa de oração. É aqui que nós oramos, é aqui que nós nos derramamos na presença de Deus, mas também é aqui que nós intercedemos uns pelos outros. O apóstolo Paulo, nessa carta, deixa muito claro de que ele está colocando aquela igreja de maneira incessante na presença de Deus em oração, mas ele também deixa claro nesse texto que nós lemos, que ele sabe que aquela igreja está orando por ele. Eu me lembro de uma ovelhinha que eu tive, que faleceu talvez com 86, 87 anos, vó Nenê. Algumas pessoas na igreja nós temos que orar, meus amados, para que Deus não as leve, e a vó Nenê era uma delas. A vó Nenê era uma das pessoas que eu conheci que mais enfrentou dor na vida, e quando eu ia visitá-la, ela dizia: pastor, essa noite eu não dormi não, era muita dor, mas eu aproveitei a minha falta de sono para interceder por toda a igreja. E todo nome que vinha na minha mente, eu orava. Então o senhor pode ter certeza que essa noite eu orei pelo Senhor. E orei por muitos irmãos da igreja. Algumas pessoas na igreja têm o ministério da intercessão. Eu lembro do vô João, o vozinho da Isabela, que faleceu com 102 anos. Tinha um caderninho de oração. Eu tenho certeza que até o último dia de vida dele, ele intercedeu pela família. E quando eu fui falar no velório do vô João, eu disse: o vô João resolveu o problema dele, mas deixou a gente com outro, porque nós perdemos o intercessor. Igreja é lugar de intercessão. Você precisa estar aqui e ter certeza que tem alguém orando por você nessa igreja. E se você não tem certeza de que tem alguém orando por você nessa igreja, eu convido para participar de uma das células. As pessoas que frequentam células aqui na igreja, elas podem dizer: tem alguém orando por mim toda semana, porque durante a semana elas oram umas pelas outras. Frequente um dos momentos de oração que a nossa igreja tem. Coloque os seus problemas e as suas adversidades, porque sem dúvida nenhuma, uma das marcas da igreja é a vida de intercessão. E o apóstolo Paulo está tranquilo, porque ele sabe que aquela igreja está orando por ele, e ele sabe que Deus governa e controla a vida dele, por isso ele tem paz no seu coração, mesmo numa situação tão adversa. Essa é a primeira senha. Esse é o primeiro número da senha. Creia no governo de Deus sobre a sua vida. Nenhum passo que você dá está fora do controle e dos olhos dele. Ele guarda, protege, sustenta e guia a sua vida. Descanse nessa provisão. O segundo número dessa senha é: tenha uma vida cristocêntrica. E vou explicar o que é isso. Uma vida cristocêntrica é quando você observa todas as áreas da sua existência segundo a perspectiva de Cristo. Não é mais o que você pensa, não é mais o que você gosta, não é mais aquilo que você acha que é importante para você, mas agora é o que Cristo pensa, o que Cristo gosta, o que é importante para Cristo,
Porque uma vez que nós fomos libertos do império das trevas, uma vez que nós fomos chamados por Deus para pertencer ao reino da luz, isso não foi pelos nossos méritos, foi pela graça e pelo amor de Deus. Agora nós somos chamados para ter uma vida centrada em Cristo, ou seja, tudo precisa ser para a glória de Cristo. E o apóstolo Paulo vai nos ensinar que é exatamente assim que devemos proceder, é assim que devemos viver. No versículo 21 ele fala: porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Quando o apóstolo diz o viver é Cristo, ele está dizendo que não há nenhuma outra razão para que ele viva senão Cristo. E aí você pergunta: pastor, mas eu tenho que pensar em Cristo o dia todo? Sim. Sim. Como funciona essa estrutura? Jesus Cristo, e ele se coloca dessa forma, ele é a pedra principal, ele é a base, ele é o alicerce, e todas as outras áreas da sua vida precisam ser construídas sobre essa base. Ele agora é que vai nortear você no seu trabalho. Os valores éticos que você abraça no seu trabalho precisam ser monitorados pelos critérios de Cristo. A estrutura familiar precisa ser monitorada de acordo com os valores de Cristo. Por isso, meus amados, precisamos ter intimidade com a palavra de Deus, porque ela vai nos revelar de que forma Cristo quer que nós vivamos, como proceder em todas as áreas, como um adolescente proceder na escola, como um jovem proceder na faculdade, como nós escolhermos ou fazermos as escolhas da nossa vida. Essas escolhas precisam ser feitas de maneira que glorifique a Cristo, não mais eu, mas Cristo. Por isso Paulo fala que o viver é Cristo. Nós precisamos entender que as 24 horas da nossa vida precisam ser focadas em Cristo. Isso é entender Jesus como Senhor, porque tem muita gente querendo Cristo como Salvador, tem muita gente querendo acreditar em Jesus para se livrar do inferno, mas Jesus está dizendo que nós também precisamos crer nele como Senhor, e quando nós o reconhecemos como Senhor, nós precisamos nos posicionar como escravos, como servos. Então ele manda e eu obedeço, ele estabelece as regras e eu acredito. E aí, meus amados, nós precisamos conciliar o primeiro número, a primeira senha, com a segunda. Deus governa sobre tudo e sobre todos, eu confio nele. Por isso então ele diz que Cristo precisa ser o centro da minha vida, eu vou acreditar. E quando Cristo é o centro, eu quero fazer tudo para a glória dele. E é isso que Paulo vem nos ensinar. Mas como nós podemos entender melhor essa estrutura? Pensem comigo. Em João capítulo 16, versículo 14, Jesus Cristo vai ensinar que o ministério do Espírito Santo, o Espírito Santo, meus amados, de Deus, ele tem um ministério específico. O ministério do Espírito Santo é jogar luz em Cristo. O Espírito Santo glorifica a Cristo. João capítulo 16, verso 14 diz, Jesus falando sobre o Espírito: e ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. Ou seja, qual é o ministério do Espírito Santo? Glorificar a Cristo. Então, se o Espírito Santo de Deus habita em você, o Espírito Santo de Deus vai trabalhar em seu coração para que a sua vida seja para a glória de Cristo. Então, uma vida cheia do Espírito Santo é aquela que glorifica a Cristo. Ou seja, quando nós olhamos também, lá em Gálatas, que o fruto do Espírito é amor, paz e alegria, podemos então fechar a conta. Por um lado, nós temos o ministério do Espírito, que é glorificar a Cristo. Se eu busco a presença desse Espírito, se eu me submeto a esse Espírito, e a minha vida é uma vida marcada pela glória a Cristo, o Espírito Santo de Deus vai derramar no meu coração o quê? Amor, paz e alegria. Amor, paz e alegria. O que rouba a alegria dos crentes é quando eles deixam de olhar para Jesus Cristo. Vocês se lembram quando o apóstolo Pedro, caminhando sobre as águas, olhando firmemente para Jesus, quando ele deixa de olhar para Cristo, o que acontece? Ele afunda. A nossa vida precisa ser para a glória de Cristo. E aí nós temos um problema, porque o nosso coração é enganoso,
E provavelmente ao sair daqui durante a semana ele vai martelar na sua cabeça o tempo todo: não, você não precisa viver para a glória de Cristo, busque aquilo que você acha que é o melhor para você. E o que a Bíblia diz é que o melhor para você é que você viva para a glória de Cristo. Quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei para a glória do Senhor. Isto mostra que o governo do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas, o quanto mais nos submetermos a Ele, mais cheios de alegria seremos. Paulo diz: viver é Cristo e o morrer é lucro. Paulo encara a morte como lucro. E talvez esse seja também um ponto difícil para nós, porque nós temos, em algum grau, um certo pavor pela morte. O apóstolo Paulo não tem crise nenhuma com a morte, ele está resolvido, porque ele tem uma outra dimensão, que é o terceiro número, a terceira senha, para nós decodificarmos a verdadeira felicidade. O apóstolo Paulo se apropriou da realidade eterna. A terceira senha, então, é: aproprie-se da realidade eterna. Aprenda a enxergar a sua vida na perspectiva eterna e não simplesmente momentânea dos dias que você vive aqui nessa terra. Aquelas pessoas que se prendem a essa terra, a Bíblia vai dizer que elas são as mais infelizes de todas. Porque, meus amados, você pode gastar aí 70, 80, 90 anos vivendo nessa terra e chegar lá no final tendo a conclusão de que não valeu a pena, como já vimos muitas pessoas falando isso. Quantos idosos, quantas pessoas, quando estão lá nos seus 90 anos, olham para trás e dizem: não valeu a pena. Eu já até citei aqui uma vez o Boninho falando, a Maria Gabriela entrevistando o Boni, e perguntou para ele: Boni, você anda em helicóptero aí para 7 pessoas sozinhos, já vi você abrindo garrafas de vinho muito caras. Eu quero te fazer uma pergunta: a vida valeu a pena? E o Boni respondeu: Maria Gabriela, eu vou responder com uma conversa que nós tivemos com a minha mãe. Perguntamos para ela se a vida tinha valido a pena, e ela disse: olha, a vida foi boa para comigo, me deu filhos maravilhosos, eu tive muito mais do que eu pensei que ia ter, mas não valeu a pena. E o Boni responde para Maria Gabriela: a vida não vale a pena. E a sua vida está valendo a pena? O apóstolo Paulo diz que a vida dele vale a pena porque Cristo é o centro e porque ele pensa na perspectiva da eternidade. No versículo 21 ele diz que morrer é lucro, mas no versículo 22 ele afirma que ao mesmo tempo também ele não quer morrer porque ele quer ficar aqui para contar as boas novas de salvação a mais pessoas e a continuar pastoreando a igreja. E aí ele vai dizer no versículo 22, na verdade eu não sei bem o que é melhor, se é ir para Cristo ou se é ficar aqui anunciando o evangelho às pessoas. E aí no versículo 23 ele diz: olha, por um lado eu estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Será que nós encaramos a vida dessa forma? Será que nós encaramos a nossa partida, a nossa morte, com essa mesma leitura do apóstolo Paulo? Ir para Cristo é melhor do que viver nesse mundo? Se não, nós precisamos repensar a nossa estrutura de fé. E o apóstolo Paulo talvez demonstra um grau de confusão, não é confusão, mas ele não sabe se quer ficar ou se quer ir, mas é porque ele sabe o que tem que fazer aqui, mas ele sabe que estar lá é muito melhor. E aí a gente entende por que Paulo está balançado entre ficar e ir. É porque quando ele pensa aqui, ele sabe que aqui é uma residência temporária, é um acampamento. E lá não, lá é uma habitação permanente. Aqui é um misto de sofrimento e alegria. Lá não, lá é alegria sem qualquer sombra de sofrimento. Quando ele está aqui, ele sabe que o sofrimento é por um pouco de tempo. E quando ele pensa no céu, ele sabe que lá é alegria eterna. Quando ele está aqui, ele sabe que ele tem luta constante, mas quando ele vai para lá, é uma festa perene, uma festa que vai durar para sempre. Quando ele está aqui, ele sabe que o pecado tenta dominá-lo, e quando ele pensa no céu, ele sabe que ele vai estar totalmente libertado do pecado, então ele quer ir embora. Quanto você quer ir embora? Quanto você quer embarcar? E quando a gente fala sobre isso, meus amados, não é para você dar um fim na sua vida, não. É naturalmente, no tempo de Deus. O apóstolo Paulo não está se organizando aqui para ir embora.
ele está na mão de Deus. Lembre da primeira senha. Deus controla o tempo de você ir embora. Ele está simplesmente externalizando os seus desejos, os seus sentimentos. Mas ele entende que melhor é ficar. Porque ele, mesmo preso, mesmo limitado, mesmo sofrendo perseguições, ele quer continuar com os irmãos da igreja. Eu não lembro da minha vida sem igreja. Quando eu volto à minha memória, lá na igreja presbiteriana pioneira, né, reverendo Leonardo? Nossa igreja, a mesma igreja de onde saímos. Na minha memória eu tenho uma galinha, Cristiana, eu não sei se aqui tem ela, uma galinhazinha que a gente empurrava ela assim, ou era um pato que ficava com a perninha assim, rodando. Tinha uma mesa de areia que parecia mágica. Tinha um tampão à mesa, aí tirava-se o tampão da mesa, aquela areia para a gente brincar com cavalinhos, com bichinhos na igreja, tantas coisas lá no berçário da igreja presbiteriana pioneira que ainda estão registradas na minha memória. E de lá para cá, eu não sei o que é viver fora da igreja. E eu sei que essa é a realidade de muitas pessoas aqui. Isso aqui é bom demais, gente. Isso aqui é bom demais. Valorize a sua igreja. Ame a sua igreja. Ore por ela. Porque eu não tenho dúvida nenhuma, é o lugar mais feliz da terra. É os irmãos estarem unidos. É os irmãos estarem congregando. E o apóstolo Paulo, ele chega a essa conclusão. Ir para lá é muito melhor, mas eu quero ficar aqui com vocês mais um pouco. E Paulo diz que quer ficar mais um pouco porque ele deseja ver o crescimento em amor daquela igreja. Ele deseja ver o crescimento em conhecimento. E ele deseja ver o crescimento em fertilidade e também o crescimento em obediência. Paulo quer ficar porque ele quer ver o progresso da igreja e o progresso do reino de Deus na terra. Paulo sabe que vai ser liberto, versículo 26, e ele sabe que essa libertação promoverá a oportunidade de visitar novamente os irmãos da igreja de Filipos. Isso seria motivo que promoveria a glória de Cristo. É isso que ele diz no texto. Eu quero concluir esse sermão dizendo para você que você vai encontrar a felicidade. E o segredo para essa felicidade é descansar na provisão de Deus. É acreditar que Cristo é tudo para você. É o centro da sua vida. E é você se apegar à eternidade. Sua vida não acaba aqui. Tem algo sendo preparado para nós no reino dos céus. E lá nós não teremos tantas más notícias. Lá nós acordaremos e só teremos boas notícias. Lá não teremos divisão, não teremos tantos impostos, tanta corrupção, tanta mentira, tanta ladroagem, tanto engano. Lá nós viveremos tendo Jesus Cristo como Rei, santo, 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 Rei amoroso, verdadeiro e que vai pastorear as nossas almas por toda a eternidade. Se você olhar o céu nessa perspectiva, e agora você está naquele voo, com o papel e a caneta na mão, e você tem que escrever uma carta para deixar para aqueles que vão lembrar de você, se esse avião cair, você precisa voltar ao exemplo de Stanley. E ele diz que naquele momento, quando já se passava 2 horas que o avião não aterrissava, ele pegou uma caneta e um papel e ele escreveu o seguinte: estou em paz espiritualmente, sem tensões, porque eu creio que a hipótese central da minha vida está correta. A vida é só uma grande verificação dessa hipótese central. Esse fato me dá um senso de estabilidade. Estou aqui em cima, neste avião. Há 2 horas o avião dá voltas acima destas nuvens. Se não aterrissarmos com segurança, gostaria de deixar o meu último testamento para os meus amigos e seguidores de Cristo. Ei-lo, existe paz, a paz perfeita, independente de minha fidelidade ao soberano. Não tenho pesares ou remorsos sobre o curso geral de minha vida. A vida com Cristo é a maneira de viver. Nesta hora, há segurança, há Deus por fundamento,
debaixo de todas as incertezas da existência humana. Portanto, descanso em Deus, que Ele deu o melhor para todos vocês, vivendo ou morrendo. Eu sou dele, só dele. Glórias ao nome de Deus. Assinado Stanley Jones. Que essa seja a tranquilidade que nos acompanhe até o último fôlego de vida. E para que essa tranquilidade nos acompanhe, nós precisamos centrar as nossas vidas em Cristo e vivermos para a glória dele, porque é aí que está a verdadeira felicidade. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos curvar as nossas cabeças. Quero que você pense um pouquinho no conteúdo dessa carta, se fosse para você escrever. Você nesse voo, sem saber se chegaria ao destino, de que valeu viver até aqui? De que valeu viver até aqui? O que você investiu que vai durar por toda a eternidade? Aonde você depositou o seu coração? Em quais valores? Certamente, na sua biografia, existem vários momentos de alegria, de felicidade. Mas Jesus não está te convidando para momentos de alegria e de felicidade. Jesus está te convidando para uma vida alegre e feliz. E só Ele pode te dar. Por isso, se você ainda não conhece Jesus, se você ainda não teve um encontro pessoal com Ele, ouça a voz do Santo Espírito de Deus. Entregue a sua vida para Jesus. Diga para Ele: Jesus, estou cansado, estou cansada desta vida, onde eu preciso de recursos externos para encontrar algum momento de paz e de alegria. Eu quero essa alegria que vem de dentro, eu quero essa felicidade que independe das circunstâncias, eu quero essa paz que ultrapassa qualquer entendimento. Eu quero. Peça a Jesus para entrar no seu coração, na sua mente, se tornar o Senhor da sua vida, e você vai, sem dúvida nenhuma, ter acesso a essa paz que só Ele pode dar. Mas se você já tem Jesus, eu pergunto para você: você está centrado na vontade dEle? Você tem buscado glorificá-lo com tudo que você faz e pensa? Em todas as suas buscas, se fosse para encontrar com Ele hoje, você acredita que seria recebido com um sorriso no rosto, e Jesus dizendo para você: servo bom e fiel, foste fiel até a morte, entra no gozo do Pai? Querido Deus, sonda os nossos corações. Às vezes nós buscamos a felicidade nos lugares errados. Às vezes depositamos a nossa esperança em coisas passageiras, terrenas e momentâneas, enquanto o convite que o Senhor tem para nós é um convite que ultrapassa a razão, ultrapassa as emoções, porque é uma realidade que vem da eternidade, é uma realidade que vem do alto, é uma realidade que desce do teu trono e é derramada em nossos corações. Nos ajude, Deus, a confiar na tua provisão. Nos ajude, Deus, a ter uma vida centrada em Jesus Cristo, e nos ajude a nos apegarmos na realidade eterna para a qual fomos chamados. Que possamos entender que viver aqui é Cristo e morrer é lucro, porque este é o segredo da verdadeira felicidade. Oramos no nome de Jesus. Amém.